Olá, sejam bem-vindos ao nosso papo. Eu sou a Vanessa. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Juliana. Estamos começando agora o nosso papo. Esse é um podcast que fala sobre emoções, comportamento, saúde, espiritualidade e tudo o que tocar nos nossos corações. A nossa proposta é trazer para vocês conversas corajosas e restauradoras. Então, passa um cafezinho, puxa a cadeira e venha de coração aberto participar com a gente. O tema hoje é sintonia. Qual a sua sintonia? Você está sintonizado com o medo? Você está sintonizado com a raiva? Você está sintonizado com o amor, a alegria? Esse é o nosso tema de hoje. A gente vai começar com uma frase de Albert Einstein. Ele diz o seguinte: tudo é energia e isso é tudo o que há. Como o tema é muito amplo, a gente vai fazer um recorte. A gente vai falar sobre sintonia e sobre frequência vibracional a partir das emoções, usando as emoções como um indicador para você entender o que é isso e o quanto você está sintonizado com as energias positivas e com as energias negativas. Então, gente, basta a gente imaginar lá atrás, né, quando a gente pegava o rádio, né, que a gente ia sintonizar numa música lá. Só para a gente ter uma noção, assim, a gente pegava aquele rádio antigo que você ia lá no botãozinho e sintonizava a música. Quando você chegava numa frequência boa, né, então você conseguia ouvir de forma agradável aquela música que você gosta. E quando você sintoniza a rádio numa frequência ruim, né? Então você acontecem os chiados, acontecem as interferências, né? Então é o que acontece com a gente também, né? Quando a gente está bem, a gente está disposto, as coisas começam a fluir bem. Então a gente está numa sintonia boa. E quando a gente está, né, tá mal, as coisas começam a fluir de forma que, né, não é bacana. Então, vai por aí, assim, a gente tem que procurar estar nessa sintonia boa. E a gente consegue sintonizar, mesmo que a gente acorde já, né, atrasado, aconteça um monte de coisa, você consegue parar, trazer para o consciente e falar, opa, peraí, eu não quero que o meu dia continue assim, né? Eu quero ficar bem e vamos embora. Você quer complementar? É, é basicamente isso. Quando a gente acorda atrasado na correria e aí a gente topa com o dedinho na cama, né? Ai. Que aí a gente xinga Deus e o mundo e aí a gente fica puto. E se a gente alimenta aquilo, a tendência é o trânsito, todos os faróis estão fechados, o trânsito mais intenso, enfim, inúmeras coisas que podem, inúmeras coisas que acontecem e que são sim cocriação nossa, né? A gente cria aquela realidade. Uhum. Então é isso. A proposta é a gente começar, né, a gente despertar a nossa e a consciência de todo mundo que está ouvindo a gente para o quanto que as nossas emoções dizem a respeito da nossa frequência vibracional. Então, partindo dessa frase, né, desse conhecimento que o Einstein traz para a gente vibra uma frequência e a gente se conecta, a gente sintoniza com algo. Com o que é que a gente sintoniza? A gente só pode sintonizar com a mesma frequência do qual a gente está vibrando. Então, se o meu sentimento é de medo, é de escassez e é de vergonha, eu só vou conseguir sintonizar com esse mesmo sentimento. Então, como o Rodrigo falou, né? Se você acorda de manhã, ainda que você acorde bem, se você topa o dedinho na cama ou bate o cotovelo na maçaneta, isso faz com que todas as coisas depois que você vai viver depois aconteçam nessa mesma frequência, caso você não consiga mudar, né? É isso, Uhum. gente.
É isso É mesmo. isso aí. E aí, Pode falar, Rô. vou só complementar. E aí, você vibrando na frequência da vergonha, do medo, essas frequências muito baixas, você você pode se sintonizar com doenças, né? Com vírus. O vírus vibra numa frequência muito baixa. Hoje a gente está passando aí, né, por uma pandemia. Então, assim, todos os vírus eles vibram numa frequência muito baixa e a partir de uma determinada frequência ele morre. Então, se você consegue manter sua frequência alta, esse vírus ele não vai te prejudicar, entendeu? E hoje em dia as pessoas estão muito vibrando no medo, né? Por conta de, assim, cada um tem o seu momento, né? Assim, cada um está passando por uma situação, mas por conta da pandemia, né? Por conta da economia, as pessoas estão com medo de não ter o que comer, né? Não tem trabalho, não tem como comprar o que comer, as pessoas estão muito preocupadas, então, e o medo, assim, ele vibra no 100 Hz, né? O medo, a vergonha, que nem o Rô falou, né? Então, para a pessoa começar, para a pessoa sair do medo, ela tem que começar a vibrar mais alto. E a partir do momento que a gente vibra no amor, é que as coisas começam a ficar bem, né? As coisas começam a fluir melhor. Eu sei que é difícil a gente falar em vibrar no amor quando a gente está vendo um monte de notícia ruim na televisão, né? Muitas mortes, muita gente, né? Então, se a gente sabe que é difícil vibrar no amor vendo essas notícias, dá uma pausa, para um pouco, né? De ficar vendo noticiário, né? Se recolha e tente de alguma forma, ou meditando, ou fazendo alguma coisa que você goste, para sair desse padrão, né? Para sair dessa vibração. Uhum. A gente vai dar as dicas mais para o final dessa edição, mas antes de entrar nas dicas, eu quero contar para vocês quais são as frequências e quais são os sentimentos que estão associados com essa frequência. Que a Vanessa e o Rodrigo, eles estão trazendo, né, esses exemplos, mas do que é que a gente está falando afinal. Então, por exemplo, de 20 até 300 Hz, a gente está vibrando em emoções de insegurança, de vergonha, de impotência, de ciúmes, de medo, de preocupação, de ódio. Então, isso até mais ou menos 200 Hz, 200, 300 Hz. Passou disso, a gente começa a vibrar emoções como a felicidade, a positividade, o otimismo, esperança, alegria, isso até 600 Hz. De 600 Hz para cima, a gente já vibra em emoções que a gente considera mais elevadas. Então, por exemplo, gratidão, liberdade, empoderamento, que é uma palavra que está super na moda, né? Para vocês terem uma ideia, o empoderamento ele vibra numa frequência de 900 Hz. Então, assim, olha só, né? O que a gente está querendo em termos de sociedade e o que é que a gente está sentindo. Está muito distante, né? A gente está vibrando, como a Van disse, no medo, na escassez, estamos desesperados e apavorados com tudo que a gente está vendo aí fora, né? Com toda a falta de previsibilidade que a gente tem em termos de economia, de política e tudo mais. E a gente está querendo, está agindo como se a gente tivesse empoderamento. Então existe aí um caminho muito torto, né? Não é possível a gente atrair coisas boas se a gente continua pensando, sentindo e agindo de forma ruim, assim, de forma negativa. Não existe nenhuma coerência, né? Faz sentido para vocês? Total. Super. Super. É isso mesmo.
E assim, dizer para as pessoas que é possível vibrar no amor, né? Às vezes a pessoa não está enxergando uma luz no fim do túnel, mas é possível. Requer um esforço, assim, né? No começo requer um É esforço um, muito grande e até depois que você tá um tempo aí, que nem a Juliana tá muito mais tempo, mas vai fazer 4 anos que eu busco muito isso, né? Que eu comecei a estudar, me aprofundei. E até hoje, assim, às vezes eu sinto dificuldade, né? Mas é com muito exercício que a gente vai a cada dia melhorando. E aí você começa a perceber como, hoje eu vejo muito, né, que certas coisas acontecem, certas coisas até negativas acontecem, mas eu consigo pescar algo positivo naquilo imediatamente, entendeu? Antes de pensar até numa coisa negativa. Então é muito exercício, você cria o hábito depois de um tempo. porque a Enquanto gente vive no hábito do ruim, né? No hábito do reclamar, no Exato. hábito de... a gente cresce com esse hábito. A gente vê, né, cresce vendo outras pessoas sendo assim, mesmo que eles dando um melhor pra gente, né? O melhor Sim. deles. eu A gente vejo tem que que é entender assim, isso também. eu ia falar exatamente isso, eu ia fazer uma pergunta, na verdade, né? Por que será que é tão desafiador? E aí, quando você traz essa fala, me vem uma coisa que é muito forte, assim, a nossa história, né? A história do ser humano, assim, de evolução. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, da onde a gente vem, né? O quanto foi difícil para os nossos antepassados chegar até onde a gente chegou, né? E não é não é a capacidade de resistir e nem de lutar que fez a gente chegar até onde a gente chegou, né? A nossa capacidade de se adaptar. E se a gente consegue se adaptar no sentido de olhar para os benefícios que a gente tem hoje, olhar para o momento presente. Então, é possível mesmo a gente passar fome nos dias de hoje? Porque assim, a fome, ela é um resultado de uma extrema pobreza. E se a gente for olhar os dados que existem, tipo dados mundiais, assim, que país é que vive em extrema pobreza? O Brasil está muito longe disso. Ainda que os nossos números sejam ruins, a gente está muito distante dessa realidade. E não precisa muito para perceber isso, sabe? É só a gente consultar as informações que tem aí disponíveis na internet. Então, às vezes, eu fico pensando assim que é o hábito de achar que tudo vai ser ruim, de achar que tudo é difícil, que tudo é perigoso. Uhum. E a nossa facilidade de se deixar levar pela nossa mente que mente, né? Então, assim, a gente está sempre sendo levado para o passado ou para o futuro. Mas hoje, o que é que me mostra que é tão ruim assim? Sendo que aqui no Brasil, que nem você falou, né, o lance de morrer de fome. Aqui no Brasil, a terra é muito fértil, né? Tudo que você planta dá. Então, se você fizer uma hortinha né, no fundo da sua casa, fizer uma hortinha na varanda do apartamento, né, você vai ter todo o seu alimento tirado dali, né? É, Então, é muito louco isso é isso. um assunto bem polêmico até, eu acho, né? Mas assim, a gente está tratando a partir, né, deixar isso bem claro até para quem está ouvindo, a gente está tratando a Então, bom partir da deixar bem claro. perspectiva, né, a gente fez esse recorte de olhar para aquilo que a gente vibra em termos de frequência e usando os nossos sentimentos para como um indicador, assim, para mostrar para a gente o que é que a gente está sentindo, consequentemente o que é que a gente está vibrando. Então, mas mostrando também para as pessoas que a gente falou de sair disso, né? Que as pessoas existem possibilidades. Então, que a pessoa não precisa continuar vibrando nesse medo, vibrando nessa escassez, né? Que tem outras possibilidades, tem saídas, né?
Acho Sim. que bem por aí, assim. Eu acho que também tem, assim, o pessoal que, né, tipo, homossexual, até as mulheres mais feministas, assim, eu vejo muito isso, sabe? Eles vibram numa defesa tão grande que eles atraem tudo para provar aquela defesa deles, sabe? Vocês Assim, concordam com isso? Eu Tipo, compreendo, até mesmo porque nós temos muitos amigos, né, que sim, provam exatamente o contrário, que são muito felizes, plenos e que nada disso tudo acontece com eles, né? Justamente porque eles não exato. precisam provar isso. E eu acho que isso vai para todas as linhas, né? Vai para todas as Para linhas, todas as exatamente. lutas. Eu acho que esse é o lance. Quanto mais você luta, mais você precisa de justificativas para continuar lutando. E quanto mais você desfruta do lugar que você está, das coisas que você tem, mais aquilo vem para você. Faz e a sentido isso? gente percebe, a gente vê, né, que não adianta vitimizar, né? Eu acho que meio que isso, né, Rô? Tipo, não adianta você viver como vítima, né? Que nem a mulher que vive na casa, né, com o marido e ela não se impõe. Então, ela vive uma vida inteira se vitimizando, achando que ela não é nada. E assim, quanto mais ela achar que ela não é nada, ela vai continuar sendo nada, porque ela não acredita, né, que ela é especial, que ela faz a casa funcionar, ela faz a família, né, Evoluir, a né, família como se um todo. sustentar, se unir, se fortalecer, né? Se ela não acredita nisso, ela vai por muito tempo, às vezes a vida inteira, né, ser um nada mesmo, né, sem se valorizar. Então, eu acho Exatamente. que sair do vitimismo é elevar energia, é elevar vibração, é se impor, é se empoderar, que a Ju falou, né? Então, é esse o sentido, assim, sair do padrão baixo, né, da vibração baixa, se elevar para que as coisas fluam e você consiga ir Comecem a, caminhar na direção. comecem a Sim, acontecer de forma diferente, né? posso até É, dar um exemplo assim de que eu acho que esse Dia das Mães mesmo, né, que a gente todo mundo se movimentou, né? O Xande fez o vídeo para a avó, o Xande é nosso tio, fez o vídeo para nossa avó e ali, cara, eu olhei aquilo, eu falei, que doido, né? Porque o que o amor constrói, né? Porque a avó, ela passou por tudo que ela passou, né? Que a gente sabe, Ela tem uma história ela muito tem uma história muito difícil e ela difícil. só amou, né? Todas as pessoas que ela encontrou no caminho, ela só deu amor. E hoje, olha o que ela tem, né? Tipo, ela é um amor gigante que ela tem em volta, assim, né? De um monte de gente que tem uma admiração, que tem um carinho, que quer cuidar dela, que quer ter ela por perto. Então, eu acho que, assim, isso só me mostrou que o amor vale a pena, sabe? E é legal, foi tudo né? que ela Você. plantou, né, gente? E mais do que isso, eu acho que a forma como ela olha para o mundo, assim, como ela olha para as coisas. Quem conhece ela sabe exatamente do que a gente está falando, mas quem não conhece, acho que vale a gente contar. Ela sempre escolhe olhar tudo de um lado positivo. Então, assim, se alguém traz algum problema, ela estimula a gente, né, a olhar para o lado bom, por mais que ela não esteja bem, porque às vezes todo mundo, né, tem um dia Uhum. que não tá bem. Mas eu acho que esse é um grande
é uma grande, são, né, os grandes, como fala, pilares que ajudaram a gente a chegar onde a gente está hoje, que ajudaram a gente a olhar para a vida dessa forma, né? Ela nos ensinou muito sobre isso e ensina até hoje. E você, e assim, ela longe, né? Ela lá na Bahia, né? Infelizmente não conseguiu voltar por conta da pandemia, foi a passeio, não conseguiu voltar. E assim, mesmo de longe, recebendo todo esse amor, todo esse carinho de todos nós, né? E ela tem uma história que tinha tudo para dar errado o resto da vida. E, na verdade, essa capacidade que ela tem de se adaptar, de ver as coisas de uma forma amorosa e diferente, ajudou ela a construir, e a gente também a construir, uma vida muito, muito diferente. Transformou, né? Uhum. Ela transformou. O que É. era para ser ruim, coisas boas e uma família linda. E transforma todo dia, né? Eu acho que esse é o lance, assim. Esse foi o motivo pelo qual a gente escolheu trabalhar esse tema hoje. Que apesar de ser muito desafiador, e aí tudo isso vai depender, o tamanho do seu desafio depende do seu apego, do quanto você se prende aos seus padrões, às suas crenças e tudo mais. A gente vai fazer um podcast só sobre isso. Mas o tamanho do seu desafio e do seu sofrimento depende do seu apego a tudo isso. E agora, como que a gente faz, gente? Porque é uma escolha diária, né? Você se cuidar, você manter as suas vibrações elevadas para você conseguir se sintonizar com coisas boas. Agora, na prática, Rodrigo, Vanessa, o que é que as pessoas podem fazer na vida real? O que é que vocês fazem que pode ajudar as pessoas a exercitarem e a mudar os hábitos? Quer falar ou eu posso falar, começar? Não, pode falar. Então, a minha dica, eu vou dar duas dicas, né? Uma é 5 minutos, 10 minutos por dia, quanto mais melhor até. Você colocar no YouTube ou no Spotify a frequência 528 Hz e escutar ela 5 minutos, 10 minutos por dia, porque ela 5 minutos, 10 que seja, já vai assim trabalhar muito pro aumento da sua frequência, né? E a segunda dica que eu dou Peraí, Rô, vou te interromper um pouco para explicar sobre isso. Assim como quando a gente vibra, a gente sintoniza com uma frequência igual à nossa, quando a gente escuta, quando a gente não está bem e que vem do externo essa frequência, o nosso corpo, a frequência do nosso corpo, ela se alinha com essa frequência externa. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com o que a gente permite entrar, com o que a gente permite acessar a gente, né? Então, as informações ruins e tudo mais. Se a frequência externa é ruim, a gente vai automaticamente, as nossas células mudam de forma para se sintonizar com essa frequência externa. Então, é um movimento que acontece de dentro para fora e de fora para dentro. Desculpa. legal, é isso mesmo. E eu tenho feito também de manhã, todo dia de manhã, afirmações. Depois a gente pode até colocar lá no Instagram, né, fazer um post sobre isso com as afirmações. Assim, também é muito legal e ajuda a gente imediatamente quando você vai falando, você vai sentindo os negócios no corpo, assim, ó, é muito louco e é muito legal também. Essas são as minhas dicas. Então, vamos. Então, eu acho que escolher o lado bom, né, das coisas. Sempre vão haver situações, né? Então, procurar olhar para o lado bom. A gente até disse isso, né, com relação à vozinha. Ela sempre mostrou para a gente o lado bom das coisas. E eu acho que é bem por aí mesmo, né? As pessoas têm
todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, assim, ao invés de criticar aquela pessoa que convive com você ou que por algum motivo cruzou a sua vida, né? Então, ao invés de criticar, tenta procurar o lado bom dessa pessoa, né? E elogiá-la, né? Porque é tão difícil a gente, né? É mais fácil você achar o defeito da pessoa do que você achar a qualidade dela. Então, é isso. E uma outra dica também é procurar se sintonizar com o que há de bom também, né? Então, sintonize, né, sua mente. Então, faça uma meditação. Muita gente acha difícil, mas começa com 5 minutinhos para você se sintonizar com você, com seus pensamentos, com as suas emoções. Eu acho que é bem por aí. Legal. Os pontos que eu vou trazer aqui são o seguinte. Primeiro, não seja resistente, porque a maioria dos nossos conflitos, se não todos, eles só existem porque a gente quer permanecer no lugar que a gente está. E a proposta dos conflitos, eles são inerentes à vida. Tipo, todo mundo tem problema, todo mundo tem conflito, todo mundo tem situações que não agradam, mas eles só persistem porque a gente insiste em ficar no mesmo lugar. Então, assim, não seja resistente de querer continuar onde você está, porque a vida, ela é fluida e ela vai levar a gente para outros lugares. A gente está aqui com o propósito de evoluir individualmente, coletivamente, né? Então, essa fluidez, ela precisa existir. Quanto mais resistente a gente mais problemas a gente vai ter. Então, esse é o primeiro. E o segundo se movimenta, né? Quando uma situação ruim se apresenta ou quando algo que você não concorda, se permita, assim, ser curioso por aquilo, se interessar, sabe? Ao invés de resistir, de dizer não, experimenta trocar de lugar para ver aquilo de uma forma diferente. Eu sempre falo, né, que existe muitas verdades além da nossa. Então, por que não espiar quais são as outras verdades, né? Porque a gente se agarra em uma e a gente às vezes passa a vida brigando, insatisfeito, querendo mudar o outro para que ele seja como a gente. E isso só vai fazendo crescer os sentimentos, as angústias, e todas as outras coisas ruins que levam a nossa frequência lá para baixo e, consequentemente, todas as O outras nosso, coisas dão errado. o nosso olhar é só um ponto de vista, né? Dentre tantos outros, né? Tem Todo até ponto de uma... vista é a vista de um ponto, né? Exato. E tem até a música, né? Que fala do ponto Ai, de vista amo. da Terra, quem brilha é o Sol. Amo, Quem é gira é bom. o Sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. É, Do ponto de vista do ponto, o círculo é o infinito. perfeito. Eu vou colocar lá no Instagram essa música para as pessoas poderem pesquisar depois e ouvir mais. Mas acho que é É, isso. Vocês querem deixar mais algum recadinho, além desses todos que a gente trouxe aqui? eu quero falar mais uma coisa só. É, quanto mais a gente faz pela gente, mais a gente melhora o nosso meio, né? Então, faça por vocês, né? Cuidem de vocês, cuidem desse corpo, né? Que é a nossa casa, e que vocês vão ver que tudo em volta vai começar a melhorar. Relacionamento com as pessoas, com mãe, com pai, e isso vai se estender para amigos, que vai se estender para trabalho e que vai se estender para um bairro, para uma cidade, para um país. Para o mundo, né? Pro mundo. É muito Você se legal. cuidando, você cuida das outras pessoas, né? A Sua gente, autoestima se eleva, você fica bem e as outras pessoas te vendo bem também vão ficar bem, né?
Para de esperar que o outro te faça feliz. Faça-se feliz, né? E todo mundo vai ficar feliz. É verdade, esse é um excelente fechamento, eu acho, para o nosso podcast de hoje. Obrigada. Obrigado, gente. Foi muito bom. A nossa proposta aqui é que você saia melhor ou diferente do que quando você chegou. E a gente espera que isso tenha acontecido. Conta pra gente depois lá no nosso papo, no Instagram. A gente vai adorar saber todos os insights, todas as coisas que vocês pensaram durante esse episódio. Muito obrigada e um beijo. Show de bola. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.